Alô, irmãos, alô, amigos, estejamos em paz. Que a paz possa estar com todos os nossos irmãos por toda parte da terra. Que assim seja. Depois de uma longa pausa sem apresentarmos vídeos com os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, voltamos a apresentar nesta oportunidade. Desta vez falaremos das razões que levaram Allan Kardec a escrever o livro que ele intitulou O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele fala na introdução desse livro, explica sobre o seu conteúdo, do que ele trata e qual foi a intenção que Kardec, o autor, teve em escrevê-lo. Então, lembra Kardec que as máximas morais do Cristo são inteiramente concordantes com a fundamentação do Espiritismo. Ele trata no livro também da aplicabilidade dessas máximas morais aos atos da vida, aos atos corriqueiros da vida, a todos os atos. Ele considerou para a elaboração do livro que daquelas partes que constituem o Evangelho, os Evangelhos da Bíblia, que tratam dos atos da vida do Cristo, dos milagres, das profecias, das palavras de Jesus que a Igreja tomou como base para estabelecer seus dogmas, e o ensinamento moral, apenas o ensinamento moral mantém-se inatacável, não dando margem a controvérsias e disputas religiosas. Esse ensino moral é um código divino, diante do qual toda a incredulidade se curva, nas palavras de Kardec. Porque ele é um terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. É a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, independentemente das crenças de cada uma. É um código divino que jamais foi objeto de disputas religiosas, que sempre e por toda parte foram levantadas sobre os pontos dogmáticos, não sobre a própria moral, sobre a moral em si. Kardec afirma que as seitas, ao discutir questões dogmáticas, estão se autocondenando, mostrando estarem elas, na sua maioria, mais interessados na parte mística do que na parte moral, que é o que vai requerer ou levar cada seguidor à reforma íntima e à melhoria, o aperfeiçoamento espiritual contínuo. Para os homens, esse ensinamento moral vem a ser uma regra de conduta que abrange tem que abranger todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, e todas as relações sociais. Tudo isso fundamentado na mais rigorosa justiça, sendo, enfim, acima de tudo, o caminho infalível para a tão desejada felicidade de cada um. Kardec afirma também que essa obra tem como objetivo exclusivo ou básico levantar uma ponta do véu sobre a vida futura. A moral evangélica é admirada por todo mundo, cada um enaltecendo sua sublimidade e a necessidade dela. Muitos admiram confiantes no que ouviram, ou então na fé calcada em algumas máximas proverbiais de que tiveram conhecimento. Poucos, entretanto, muito poucos, a conhecem a fundo, a moral evangélica, não conhecem
conhecem a moral evangélica a fundo e menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. Kardec explica que a causa disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, sendo ininteligível e ininteligível para a maioria, devido à forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem, que fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência ou por dever, do mesmo modo como leem e repetem infrutíferamente as preces, sem as compreenderem. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali na massa de outras narrações, passam despercebidos e são confundidos, tornando impossível a compreensão do conjunto, e não se tornam, por isso, objeto de leitura e de meditação atenciosos, com atenção, com reflexão verdadeira, em busca da verdade e com base na razão. Há publicados já pela humanidade muitos tratados de moral evangélica, cujas interpretações e adaptações à modernidade das línguas, modernidades literárias, tira-lhes o encanto e a autenticidade, principalmente pelas interpretações dos autores. Ocorre mesmo que, com essas máximas morais do Cristo, que, se isoladas e reduzidas à simples expressão proverbial, elas tornam-se não mais que aforismos com base no seu valor, com parte do seu valor e interesse perdidos, devido à ausência de complementos que a completem e das circunstâncias e conhecimento das circunstâncias nas quais elas foram apresentadas. Para evitar esses inconvenientes, Kardec reuniu na obra os artigos que constituem, propriamente falando, o Código de Moral Universal, sem distinção de culto, conservando tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento e eliminando o que não era pertinente. Sem se prender à impossível ordem cronológica, essas máximas foram metodicamente agrupadas e classificadas segundo sua natureza, de modo a se deduzirem umas das outras, tanto quanto possível. O ideal é que essa obra seja disponibilizada para todos, para o acesso às explicações sobre passagens obscuras e desenvolvimento das consequências, desenvolvimento para a compreensão das consequências do que elas contêm, mediante a assistência e ajuda dos bons espíritos. Kardec fez isso tudo com a assistência e ajuda dos bons espíritos, de modo a que todas as pessoas que dela tomarem conhecimento passem a aplicar a moral ensinada por Jesus às diferentes circunstâncias da vida de cada um. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sagrados, considerados sagrados em geral, são ininteligíveis, parecendo alguns irracionais, por carecerem de uma chave que faculte a apreensão do verdadeiro sentido. Quem estuda o Espiritismo seriamente e sem preconceitos, se convence de que ele se constitui essa chave, uma chave para a verdadeira compreensão do sentido dos preceitos evangélicos, entendimento que chegará para todos no devido tempo, porque a evolução, o progresso, o aperfeiçoamento de cada um é da lei divina. Fatos espíritas têm ocorrido em diversas partes da Terra, desde a antiguidade e por todas as épocas da humanidade, deixando vestígios das quais, disso se encontram vestígios
querem escritos, em crenças diversas e até em monumentos, o que abre horizontes novos para o futuro e derrama luz viva sobre mistérios do passado. Kardec com isso quer dizer que ele não é inventor do Espiritismo. O Espiritismo é de todo sempre, entre as civilizações da Terra. Se essas instruções dos Espíritos tivessem chegado de uma única fonte, o Espiritismo se baseia nas instruções dos Espíritos superiores, o que consta lá do Livro dos Espíritos. Aliás, toda a doutrina se fundamenta em ensinamentos dados por espíritos superiores, que são espíritos mais desenvolvidos que a média humana, que a média normal nossa. Então, se essas instruções tivessem chegado de uma única fonte, talvez elas houvessem sofrido a influência pessoal do meio, enquanto que a diversidade de origens demonstra que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte, sem privilegiar ninguém. Dentre a totalidade de mensagens espirituais recebidas por Kardec, ele, tentando evitar a monotonia de repetições inúteis, da grande quantidade de comunicações obtidas, oriundas de diversos países, por uma infinidade de médiuns, ele escolheu as passagens do Evangelho que, tanto pelo fundo quanto pela forma, melhor se enquadrassem no plano do livro, que é levar a explicação e o conhecimento da moral evangélica, da moral do Cristo, da moral de Jesus, para todos, mostrando a aplicabilidade dele por toda a vida. Não custa nunca repetir isso. Então, Kardec complementou preceitos, acrescentou instruções escolhidas entre as que os espíritos ditaram, né, nas várias fontes. Justificou Kardec que não citou os médiuns nessa obra, porque, primeiro, a pedido deles próprios, e pelo fato de que a autoria das mensagens cabe aos espíritos. Os médiuns são meros intermediários. O livro O Evangelho, mas tem grande valor os médiuns, são necessários e fundamentais para a doutrina. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra destinada ao estudo por todos, independente da crença. Ele cabe, porque ele não aborda nada, não se fixa em nenhum ponto. Não, embora seja segundo o Espiritismo a informação, ela é válida para todos que querem compreender e captar o sentido de tudo que consta dos evangelhos. As comunicações espíritas estabelecidas, ou as comunicações estabelecidas entre os homens e o mundo invisível, o conteúdo do evangelho, que foi ensinado a todas as nações, em todas as épocas da humanidade na Terra, já não será mais uma letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente compelido a pôr em prática a conselho dos guias espirituais, por orientação deles. Todos nós temos nossos guias espirituais, nossos espíritos protetores, e que nos ensinam a moral de Jesus. As instruções provindas então dessas vozes do céu, que são os espíritos superiores, esclarecem os homens e os convidam à necessária e efetiva prática da moral de Jesus. Então, com essas explicações na introdução, Kardec demonstra
a neutralidade do seu conteúdo. Embora seja segundo o Espiritismo, significando que é segundo o ensinamento dos Espíritos, que de todo sempre estão comunicando, fazendo a comunicação com o nosso mundo, o mundo invisível com o mundo real, né, concreto, material. Então esse é o sentido da obra, e a sua neutralidade recomenda, conduz a que todos o leiam, independentemente da crença que professem. Se cristãos, principalmente, vão perceber quanto de explicações e orientações e esclarecimentos ele contém, quanto a passagens do Evangelho que não ficam claras para quem as lê, sem outras preocupações. Caros irmãos, era o que tínhamos a apresentar. Estejamos em paz e desejemos que o nosso mundo, a Terra, esteja em paz. Que a paz consiga chegar a todas as partes da Terra. Que assim seja.